Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias ou algemas, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te, Pedro, levanta-te depressa. Então as cadeias, as algemas caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais o anjo: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ela ficou, que nem mesmo o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal, diz o texto, com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Pai Santo, a tua palavra está diante dos nossos olhos. Ouvimos e entendemos o que este texto quis dizer. Agora fala ao nosso coração. Pai, traga agora o fogo do céu na nossa mente e no nosso coração. Espírito Santo, que a igreja possa entender que tudo muda pela oração. Aonde a oração há poder, aonde a oração as coisas acontecem e o milagre chega. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Traga nossa mente cativa a tua palavra, ó Pai. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Deus meu, rocha minha e redentor meu. Amém e amém. Quero falar nesta noite sobre o poder da igreja que ora.
quero caminhar com você um pouco no texto que acabei de ler. E cada um de nós hoje à noite precisamos entender o resultado da oração na nossa vida. Alguém já disse no passado que a melhor maneira para fazer a igreja orar é colocar dificuldades, problemas e perseguição na igreja. Mas nós não precisamos esperar nem o problema, nem o sofrimento e nem a perseguição, porque esta é uma igreja que ora. Nós estamos debaixo da torre de oração, 24 horas de oração, anos e anos. Uma igreja que sempre ora, todas as manhãs, grupo de irmãos aqui estão buscando o poder de Deus. Uma igreja que faz vigílias de oração, uma igreja que ensina a oração na célula. E se você já percebeu, se você contar quantas vezes nós oramos no culto, você não ficará surpreso que no mínimo nós oramos 10 vezes. Começamos com 15 minutos de oração. E a oração permeia os cultos dessa igreja. Irmãos, nós não precisamos esperar o sofrimento. Mas aqui é um contexto que eu gostaria de nesta noite declarar para você. Eu quero lembrar a você nesta noite. Porque aqui estava uma igreja, enquanto Pedro estava preso, uma igreja estava em oração, intercedendo pela vida de Pedro. Orar é um privilégio maravilhoso que abre a porta da sala do trono de Deus e faz com que Deus se move e faz que Deus olhe de uma maneira extraordinária para cada um de nós. Olha para você, olha para mim. Quando nós estamos orando, Ele está fixando os seus olhos e o seu coração está inteiramente compadecido à nossa oração. Naquele momento que estamos de pé, ajoelhados, andando, não importa a posição que nós estamos. E aqui vem um grande desafio, é que a igreja precisa aprender a orar. Porque como eu acabei de dizer, enquanto estamos orando, o Senhor está agindo ao nosso favor. Quando lemos a carta aos Hebreus no capítulo de número 4, o versículo 16. Hebreus 4,16, a Bíblia diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse é o ensino da palavra de Deus. É um tempo, o cristão, ele não consegue, o verdadeiro cristão não consegue viver separado, ausente desse tempo precioso chamado a oração. E a resposta, conforme diz o escritor aos Hebreus, nós vamos nos chegar a Ele, e Ele vem ao nosso encontro, através da oração. Oração é um segredo. Quando nós oramos, diz o texto, Ele promete ouvir quando clamamos por Ele. Meu irmão, minha irmã, isso é precioso, isso é maravilhoso. Isso tem que nos fazer valorizar o nosso tempo de oração. O grande profeta, o profeta maior, chamado Jeremias, naquele tempo do sofrimento do povo de Israel, houve um momento em que, lá no capítulo 33, diante da necessidade do povo, capítulo 33, versículo 3, ele disse, porque Deus disse a Isaías, diga ao povo de Deus, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Através da oração, Deus se revela de forma extraordinária, poderosa na nossa própria vida. Há coisas grandes que eu quero mostrar, que eu quero direcionar, que eu quero te indicar e fazer na vida daquele que ora. Mas o grande exemplo está na vida e no ministério do Senhor Jesus. Quando Jesus, no seu sermão do monte,
lá no capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus não encerra o seu sermão. Jesus não encerra o seu sermão sem fazer essas declarações. Quando ele faz aqui um ensinamento, traz um ensinamento tremendo para a sua vida e para a minha vida. E o versículo 7, ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Ele diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Promessa de Jesus na nossa vida. Muitas pessoas não entendem o valor da oração, mas o cristão que lê a Bíblia, que lê os ensinos de Jesus, ele entende. É impossível separar a oração da vida cristã. E nesses dias que nós estamos caminhando, que nós estamos buscando durante até a chegada do Pentecostes, o avivamento, o enchimento do Espírito Santo, não há outra forma de sermos visitados de maneira poderosa e gloriosa, a não ser por meio da oração. Que a oração gera quebrantamento. A oração produz confissão de pecados. A oração nos faz dóceis, humildes e dependentes do Senhor na nossa vida. Esse é um exercício cristão que não pode ser esquecido. E o Senhor Jesus nos convida, portanto, irmãos, para orarmos, tanto individualmente como coletivamente. Atos 12 nos mostra, portanto, o poder da igreja. O poder extraordinário da igreja, quando nós oramos juntos. E aqui algumas verdades, eu quero caminhar por elas nesta noite. A primeira verdade, nós encontramos nos versículos de 1 a 4. Quando aprendemos que nós não podemos ignorar a existência das dificuldades na nossa vida. Exatamente agora, o Brasil e o mundo está passando por essa dificuldade dessa enfermidade, desse vírus chinês, Covid-19. Colocou a gente dentro de casa, aprisionou as pessoas. Medo tomou conta de muitas pessoas. Pessoas entraram em pânico, em depressão. As dificuldades que batem na nossa vida, você não imaginava que nós passaríamos por isso no ano 2020. Quando começamos aqui a primeira semana do ano, ninguém imaginou que nós ficaríamos nesse estado. E agora entra outras coisas, a política no meio disso tudo, e o diabo faz a festa que ele quer fazer, e as pessoas começam a passar fome. Recebi um WhatsApp de um pastor do Rio de Janeiro, falando: reverendo Osni, eu acompanho a sua igreja, sei que vocês recolhem muito comida aí, há uma fila enorme. Mostrou o tamanho da fila de pessoas que estão indo, batendo na porta da igreja, não uma igreja pobre, não é uma igreja rica, em Realengo do Rio de Janeiro. Há alguma coisa que vocês podem fazer por nós? As pessoas estão começando agora, irmãos, passando fome. Nós não somos profeta do caos, mas da esperança e do milagre de Deus. Mas as mulheres precisam tomar muito cuidado quando saírem de carro, antes de sair com a sua bolsa, porque com a fome não tem gente honesta. A fome é algo terrível na vida do ser humano. E se vê uma pessoa saindo de um carro com uma bolsa, certamente tem dinheiro naquela bolsa para poder matar a fome. Não podemos ignorar a existência das dificuldades. Irmãos, nós nunca imaginamos que o Brasil ia passar o que está passando. Olha o que está acontecendo no Brasil, na política do Brasil. Nós temos que orar para o Bolsonaro. Nós temos que olhar para essa bandeira brasileira e amar essa nação. Quanta confusão, inversão de tarefas e de atribuições em Brasília, onde se viu um Supremo Tribunal agora virar político. É uma situação de insegurança no Brasil inteiro. E há um povo indo para Brasília para dizer: nós não podemos, nós não concordamos, não podemos nos aquietar, porque não confiamos no que está lá há tantos anos. Ninguém confia.
E surgiu um homem para dar um caminho de esperança, chamado Bolsonaro. Eles querem tirar este homem. Irmãos, nós não podemos esquecer a existência das dificuldades. Como é que as dificuldades surgem? Primeiro, através de ataques. Todos os tipos de ataques. Vejam que Tiago, por ordem de Herodes, ele foi morto. O apóstolo Tiago foi morto, foi decapitado. E o povo gostou, porque eles na verdade, a igreja incomoda o mundo. E ele diz, vamos matar um outro agora. E manda prender Pedro, porque Pedro era um líder que causava diferença. Ele impactava as pessoas. Quando ele falava, ele liderava as pessoas. E Pedro foi preso. Pedro agora está sentado, irmãos, no corredor da morte. Ele estava preso, ia passar o dia dos pães asmos. Ele ia morrer no dia seguinte. 16 homens para cuidar de Pedro. Cada turno tinha 4 homens para cuidar de Pedro. Seria impossível Pedro sair daquela cadeia. Humanamente falando, seria impossível. Soldados treinados, soldados brutais, treinados e capacitados e armados para impedir que Pedro saísse. Ataques. Segundo lugar, existe apreensão. Os cristãos imaginavam que primeiro eles iam matar os líderes da igreja e depois o povo todo. E criou, na verdade, uma apreensão no meio da igreja. Eles vão morrer, depois nós vamos morrer. E aquela mãe que tinha filhos pequenos já estavam imaginando, eu vou morrer, meus filhos vão morrer também. Cria apreensão. Isso gera insegurança na vida das pessoas. Em terceiro lugar, esse momento vem através dos adversários. Herodes. Todos nós cristãos estamos cercados por Herodes. Há sempre um Herodes perto da gente. Havia perto de Bolsonaro um Herodes chamado Moro. Ele não sabia. Era um Herodes. Há sempre alguém perto da gente. Você nunca sabe o que vai acontecer ali. Mas acima de tudo, o maior adversário, o nome dele chama-se Satanás, o diabo, o anjo que caiu, que domina o inferno. E ele vem para matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Não só Herodes. E agora o segundo Herodes, o neto de Herodes, Herodes Agripa, liderado por Satanás. Eles odiavam a igreja e o evangelho. E começa a perseguir. A igreja, meus irmãos, sempre incomodou. Presta atenção nisso. A igreja sempre incomodou e sempre incomodará. O mundo não gosta da igreja. O inimigo não gosta da igreja. Mas há alguma coisa maravilhosa aqui. Porque Jesus, quando Ele fundou a sua igreja, e nós somos dele, Teganils, diga amém. Ele fundou a sua igreja, você e eu somos dele, e disse, eu edificarei a minha igreja será edificada por mim. E ele diz, então quando faz esta tremenda afirmação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia, a vitória da igreja. No meio de todo o sofrimento, de toda a luta, nós temos a certeza de um cuidado extraordinário, poderoso, exponencial, da parte do nosso pastor supremo, que é Jesus Cristo, que cuida de nós. Irmãos e irmãs, não estamos imunes de todas essas coisas, as lutas, as dificuldades, as tribulações. Mas quando nós buscamos ao Senhor, quando nós oramos, quando nós nos debruçamos em confiança, seja você e o seu cônjuge, seja no grupo da oração, seja aqui no nosso ator de oração, seja onde for, ali há algo maravilhoso da parte de Deus. E Jesus
sabendo disso, já preveniu quando escreveu lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, o versículo de número 33, quando disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Ele está dizendo: vocês não serão livres das aflições, mas sejam fortes, tenham bom ânimo. Ele diz: porque eu já venci o mundo. Irmãos, o momento mais difícil da nossa vida, a presença do Senhor, a sua mão poderosa, vem de maneira extraordinária sobre a nossa vida. E nós somos guiados e protegidos pela mão dele. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, a primeira verdade é esta: não podemos ignorar a existência das dificuldades. Mas em segundo lugar, versículo 5, e aqui está uma coisa extraordinária. Versículo 5 diz o seguinte, olha o versículo 5. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante da parte de Deus, incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui, irmãos, é uma palavra-chave desse versículo. Há uma conjunção que diz: mas. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando de uma maneira incessante. Era de manhã, era tarde, era noite, de madrugada. A igreja estava orando porque Pedro era o pastor daquela igreja. E a igreja soube que ele estava preso para ser morto. E os irmãos disseram agora: é oração. A oração é a nossa resposta, porque sabemos que Deus ouve a nossa oração. E eles foram para a oração. Não podemos ignorar a urgência da oração. Que verdade extraordinária, nós não podemos ignorar essa urgência. Pedro estava preso. E Pedro estava marcado para morrer. Mas os irmãos da igreja não pararam de orar. É a oração da intercessão, é o cuidado do povo de Deus, é aquilo que move a igreja, e é o Espírito Santo que levanta homens e mulheres, às vezes mais, às vezes menos, para dedicarem a vida de oração. Quando João escreve na sua carta, 1 João 5, 14 e 15, João 5, 14 e 15, nós lemos assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. E aqueles irmãos e irmãs que estavam orando na casa de Maria, mãe de João Marcos, eles sabiam, eles estavam pedindo uma coisa: oração. Tira da cadeia, Senhor, protege o pastor Pedro. Protege o nosso pastor, protege, não deixe ele morrer. E o versículo 15 diz: e sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, e estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está a grande resposta, está o grande poder. Quando a igreja ora, eu posso falar de alguma coisa, irmãos, que eu 45 anos de pastoreio, 35 anos, 36 este ano aqui na igreja central com vocês. Eu sei o que é a oração, o que a oração pode fazer, o resultado da oração na vida da igreja e do crente. Nada que existe aqui é fruto de esforço humano, mas é fruto da oração, é um mover de Deus, é Deus movendo de maneira sobrenatural, é Deus que pode todas as coisas. Os cristãos derramavam ali os seus corações em fé diante do Pai, e Deus vem de maneira poderosa. Por isso que lá no texto de Tiago capítulo 5, Tiago 5, 23, melhor ver Tiago 5, 16, o que diz esse texto? Texto maravilhoso, que é ensino extraordinário para a nossa vida. Quando nós aprendemos nesse texto, olha o versículo 16. Muito pode, não é pouco, é muito. A minha Bíblia diz muito. Aqui não fala pode, mas muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, a oração do crente.
Irmãos, está falando sobre a nossa oração, está falando sobre a oração da igreja. Quando a igreja entende o valor, o lugar da oração na nossa vida, que a igreja somos nós. Como estamos reunidos aqui, a igreja está aqui. E a igreja vai cada um daqui a pouco para sua casa. Isso vai seguindo essas promessas aonde nós estivermos. Pode por causa dele, da promessa dele sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso, é tremendo. Por isso, às vezes, irmãos, nós precisamos de orar de maneira mais extraordinária, mais inteligente. E aqui nós encontramos o ensino de que a oração daqueles irmãos foi uma oração focada. Não só uma oração que agrada o coração de Deus pela nossa humildade, pela nossa vida correta e santa diante dele. Não só pelos jejuns que nós fazemos. Nós focamos e Deus vai agir de maneira poderosa e gloriosa na nossa própria vida. A oração focada muda todas as coisas. A oração focada é aquela que Jesus nos ensina. Quando ele foi ver Lázaro morto, ele foi direto: Lázaro, sai para fora. Quando ele foi curar Bartimeu, ele não perguntou: Bartimeu, o que eu posso fazer por você? Ele disse: o que você quer que eu faça, Bartimeu? Essa é a oração focada. Quando nós vamos na essência. E aqui diz o texto, versículo 5, que a igreja estava orando. Orando por quê? Estava orando pela libertação de Pedro. Oh meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que queres que eu te faça? Não há, irmãos, vida cristã sem essa oração. Eu quero encaminhar para o encerramento e encurtando bem o terceiro ponto por causa do nosso tempo. Terceira verdade nesse texto, versículo 6 até o 17. Não podemos ignorar o poder de Deus na oração. Irmãos, não podemos ignorar o poder da oração. Há uma urgência de vivermos uma vida em oração e o poder que está inerente à oração. Muitos milagres iremos experimentar, irmãos, se orarmos crendo no poder de Deus. Jesus disse que quando orarmos não é para usarmos de vãs repetições, oração que vazias. Temos que crer no poder de Deus, poder maravilhoso de Deus. É isso que diz o texto. O que esta verdade quer nos ensinar? Quer nos ensinar o poder, o milagre. E o milagre nós encontramos no versículo 7 e 8. O versículo 7 diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Pedro estava preso, 4 soldados em torno dele, e o anjo tocando Pedro, o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te, depressa, Pedro. Quando falou isso, as algemas caíram. Versículo 8, disse-lhe o anjo: vista-se agora e calça as sandálias. Pedro, tira o pijama, coloca a sua roupa, Pedro, agora. E ele assim o fez e disse: agora, põe a sua capa, tudo rápido, e siga-me. Irmãos, se o anjo entrou naquele lugar, falou com Pedro, você acha que o anjo poderia ter colocado a roupa no Pedro, a sandália nos seus pés? Irmãos, Deus não faz aquilo que eu e você podemos fazer. Deus só faz aquilo que nós não podemos fazer. Quando nós cremos no poder da oração, é experimentar um grande milagre de Deus na nossa vida, como Pedro experimentou aqui nesse texto. Agora você imagina só como que 4 soldados, e não vê Pedro levantar. Quando você coloca a roupa, a cinta faz barulho. Quando você coloca a bota ou a sandália, faz barulho. Deus cegou, Deus ensurdeceu, Deus emudeceu aqueles 4 homens valentes do lado de Pedro, porque ele veio ali através de um anjo. Jesus estava ali: Pedro, eu vou cuidar de você, Pedro, venha comigo, Pedro. E eles saíram, meus irmãos, minhas irmãs, é impressionante. O anjo chamou Pedro na prisão, mas sabe de uma coisa? Foi a oração que chamou o anjo. Se não houvesse oração da igreja, não teria anjo.
se não houvesse a oração intercessória da igreja, se nós não orarmos de maneira exponencial e tremenda pela fé, se não for a nossa oração recheada de fé, não tem anjo, não tem milagre, não tem o sobrenatural na nossa própria vida. E é por isso que estou caminhando para o encerramento. Que Atos, nós estamos estudando Atos capítulo 4. Atos 4, 31 diz assim, 24, melhor dizendo, o 31. Ouvindo isto agora, os apóstolos, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E o versículo 35 diz, versículo 31 melhor, diz: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Que é que gerou esse avivamento ali, meus irmãos? A oração do versículo 24. Tu que és soberano, aquele que governa todas as coisas, porque nós cremos na soberania de Deus. Nada acontece por acaso. O que Deus quer de nós é confiança nele, é fidelidade nele, é perseverar nele. Quando nós não entendemos que vírus é este, não entendemos o que passa no Brasil, mas nós sabemos que Deus é soberano e ele tem tudo no seu controle. E diz que tremeu aquele lugar, um lugar começou a mexer. E ali não só eles experimentaram esse milagre, mas eles saíram com uma ousadia para pregar. Irmãos, Deus usa a oração, Ele nos transforma, Ele nos encoraja para sermos crentes fiéis, zelosos e pregadores do Evangelho do Senhor Jesus. Ele é o mesmo. Por isso que Marcos 9, 23 diz: tudo é possível aquele que crê. Nós temos que crer. Nós temos que crer quem Jesus é. E para encerrar essa palavra, eu quero lembrar de que o grande John Wesley, grande pregador metodista do passado, séculos atrás, ele diz: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Meu irmão, você quer um milagre na sua casa? Meu irmão, você que está me ouvindo agora, você quer um milagre na sua vida? Você quer um milagre na sua família? Você quer um milagre na sua casa? Você quer um milagre no seu trabalho? O que é que você quer? Se você quer um milagre, Deus pode te dar esse milagre, mas é pela oração. Ele quer fazer isso na nossa vida nesta noite. Paulo diz, Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso pastor hoje, é o mesmo para sempre. Obrigado porque nós estamos rendidos ao Senhor. Pai, ensina-nos a orar. Pai, coloca desejo ardente no nosso coração pela oração. Meu Deus, muda a nossa atitude com relação à vida cristã e quem o Senhor é. Porque ali houve aquele milagre e Pedro foi embora e foi livre, porque a igreja orava. Obrigado, Pai. Pai, muda, Pai, a nossa maneira de viver, e opera o Teu sobrenatural na nossa vida. Pai, se alguém que está aqui, talvez dentro do carro, ou algum familiar com algum tipo de dificuldade, Pai, a nossa oração agora, que o Senhor delegue esses anjos dos céus, que o Senhor tenha um exército celestial. Quando a igreja ora, uma milícia do céu começa a chegar onde ela está, a igreja. Pai, vai agora enviando esses anjos, Senhor, e traga o sobrenatural na vida de cada um, nesta noite, que o Teu milagre chegue até nós, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém, amém. Deus te abençoe e vamos em paz.